lendo um capítulo que está falando sobre o papel dos. Estamos, nós estamos lendo um capítulo que está falando sobre o papel das plantas e dos animais, né, em todo o processo evolutivo. Cabe, pois, à planta a glória de ter sabido cumprir o esforço da primeira construção orgânica. Sem ela, a superior vida animal não teria podido formar-se e subsistir. Hoje também deveis vossa vida ao trabalho construtivo das plantas. No estado natural, os elementos químicos básicos da vida acham-se combinados entre si, ou seja, carbono e hidrogênio, unidos com oxigênio, sob a forma de anidrito carbônico e água. A planta é a máquina que realiza a separação do carbono e hidrogênio do oxigênio. Na molécula de anidrito carbônico, composta de um átomo de carbono e dois de oxigênio, que é o CO2, né? A planta libera no ar o oxigênio e assimila o carbono. Na molécula da água, construída com dois átomos de hidrogênio combinados com um átomo de oxigênio, o processo é igual. Libera o ar o oxigênio e assimila o hidrogênio. E assim ela vai fazendo as combinações, né? Pegando o carbono do dióxido de carbono, pegando o hidrogênio da água, ela vai fazendo os hidrocarbonetos, né? A própria planta, fazendo esse processo de construção das moléculas orgânicas, né? Que é justamente a molécula da vida. Isso é muito interessante no processo das plantas, né? Uma coisa que eu acho muito interessante com relação... Dá para me escutar? Sim, claro. Tá dando. Com relação às plantas, outro dia eu estava pensando, depois de uma leitura dessas do Pietro Baldi, eu estava pensando que as plantas elas estão ali fixadas, renovando todo o sistema o tempo todo para a gente poder ter essa qualidade de vida que a gente tem. E, ao mesmo tempo, a gente não raciocina o suficiente, começa as queimadas, o desmatamento, todo esse processo de degradação que a gente tem ali com relação às plantas, né? E são elementos essenciais. Então, são seres vivos que estão ali fixados, que eles não saem andando, né? E a gente não percebe isso, né? Isso é interessante, porque essa semana eu conversei com uma professora de botânica. Eu fui perguntar para ela algumas coisas como é que as plantas, e ela falou umas coisas interessantes que hoje os cientistas estão, principalmente na área de botânica, estão estudando a inteligência que tem no mundo vegetal. E olha que interessante. Ela coloca, por exemplo, a girafa, ela come as acácias, as folhas das plantas, contra o vento. A girafa vai caminhando contra o vento, porque parece que as plantas liberam determinadas substâncias no ar, dependendo do que está sendo comido, e a quantidade de folhas que está sendo comida, e ela libera no ar, transmitindo isso para as outras plantas ao redor. E com isso ela aumenta a toxicidade das plantas, fazendo com que ela fique não degustável, né? A girafa também inteligente, já sabendo disso, ela vai comendo contra o vento para que justamente essas plantas que ela vai comer não fiquem sabendo, né? E vai variando o tipo de árvore também, porque elas se comunicam entre as mesmas espécies, principalmente. Aí ela contou uma história que aconteceu na África do Sul, de um cervo, esqueci o nome, tipo do cervídeo, sabe? Um animal que estava confinado numa reserva. E de repente eles começaram a morrer. Morrer assim, uma quantidade enorme. E ninguém sabia explicar por que é. Quando os caras foram fazer análise, as plantas que eles estavam comendo, e as plantas estavam fazendo mal para eles, as plantas que eles tinham costume de comer. Porque quando eles estão soltos na floresta, na mata, eles comem numa região, depois eles migram, né, para outra região,
porque se eles ficam concentrados em uma única, as plantas percebem e começa a aumentar a toxicidade das plantas, fazendo com que ela não seja mais degustável, né? E com isso, como esses animais estavam aprisionados na reserva, eles não conseguiam ir para outros espaços, né? E acabaram morrendo quase praticamente todos, né? E mostrando como é que as plantas conversam entre si através das raízes e através do ar também, né? É, e, e elas se comunicam, o que está acontecendo na floresta, e ali elas vão se integrando e tomando quase que uma decisão, o que elas têm que fazer, qual o grau de toxicidade tem que pôr na planta ou não, para que elas não sejam derrubadas, né? Interessante, né? Então, ou seja, estão descobrindo inteligências no mundo vegetal que a gente não inteligência do tipo humano, não tipo de animal, é outro tipo de percepção. É uma inteligência fantástica, né? Ouvindo essa história assim, dá uma alegria na gente assim tão grande, parece aquela coisa de criança que descobriu a coisa mais importante do mundo. É de uma beleza e, ao mesmo tempo, de uma simplicidade, né? Mostrando assim, a interconexão de todos os seres. Não tem essa coisa de só nós somos inteligentes, só nós nos comunicamos, a gente determina o andar do mundo. Não, é muito mais amplo, muito mais complexo, e absolutamente todos se comunicam, todos os seres, todos os reinos. E quando a gente para ouvir uma história dessa realmente com consciência, você chega à única conclusão possível, né? Os seres mais ignorantes do planeta é a tal da raça humana. É por aí. Mas é muito interessante isso, né? Eu acho fantástico também. É porque eu fui perguntar para ela sobre uma leitura que eu tinha visto, que na floresta, as grandes árvores, as árvores mais fortes, elas têm as raízes extremamente profundas e elas buscam água lá nos lençóis freáticos mais adentro da terra. Elas puxam aquela água, né, vai para elas, e elas, em outro período do dia, ela distribui para as raízes, para as outras plantas que não têm a capacidade de ir até o fundo. Então, esta árvore, as outras árvores menores, vive graças às grandes árvores, as árvores matronas, as velhas árvores, as grandes, né? E, ao mesmo tempo, essas grandes árvores vivem porque tem esse grupo de outras árvores menores sustentando ela também, né? Então, é um sistema extremamente colaborativo, o mundo vegetal, né? Que a gente tem que aprender bastante com eles, né? Eu havia lido algo semelhante a isso daí também, igual essa leitura, mas também tinha uma outra parte falando quando uma árvore dessas era cortada, né, uma árvore cortada, as outras se uniam e faziam esse mesmo processo de busca de alimento, de nutrição, e partilhavam com aquela lá. E ela conseguia sobreviver a duras penas, né, mas conseguia sobreviver, muitas delas. Um vídeo que eu também não, aí um vídeo que eu vi, que eu não sei quão verdadeiro mas era relacionado à escuta, né, do tronco da árvore, dos sons emitidos pelo tronco de várias árvores, e eram sons diferentes, né, a partir do movimento. Eu achei interessante, mas também não sei quão verdadeiro é isso aí. Sim. Solange, você ia falando? Eu ia falar que imagina o sofrimento delas quando voltam a fazer essas queimadas, né? Todo mundo... Nossa. Era exatamente isso que eu ia falar, que eu me lembrei, não sei se é o segundo, acho que é o segundo filme daquela série do Senhor dos Anéis, em que tem os entes. Os entes são árvores, né, gigantescas, mas que com rosto, que falam, se comunicam. E quando eles chegam, né,
numa determinada área que estavam sendo destruídas as árvores para a construção lá dos orques. Isso fica nítido, eles sentem dor. Quando eles veem aquela situação, aquela destruição da floresta, eles sentem dor e se unem para combater aquela agressão que a floresta estava sofrendo. Então, é exatamente isso. Só que ali tem uma certa fantasia, né, deles saírem da terra e andarem, caminharem, brigarem, aí já humanizaram a árvore, né? Mas deve ser mais ou menos isso, essa história de mudar a química da folha para se autodefender e se autopreservar, é assim, poxa. Ela falou que é um estudo recente, essas coisas, sabe? Que o pessoal, principalmente do Canadá, está fazendo esses estudos com bastante destreza. Muito interessante. E lembra aquele filme Avatar, né? Aquela grande árvore, né? Sim. Tem um filme colombiano, uma série colombiana, chama Fronteira Verde. Acho que tem na Netflix. Fronteira Verde. É um filme policial, mas se gira em torno da floresta amazônica do lado colombiano, né? E legal que tem dentro da ficção, né? Tem os Eternos, que são indígenas, que vivem eternamente e são os protetores da mata, da floresta, né? Eles se conectam com a mata, principalmente com as grandes árvores, as árvores mais antigas, né? E tem toda essa conexão. E quando há momentos, então, que eles entram no mundo astral das plantas, não dos homens, né? Uma visão completamente diferente. São 8 episódios, só tem uma temporada só. Tem início, meio e fim, né? Chama Fronteira Verde. Muito bacana. Vou procurar. É colombiana, passa ali bem na fronteira com o Brasil, então de vez em quando eles atravessam para o Brasil, você escuta português. Parte a personagem principal estudou nos Estados Unidos, volta, então parte da série está falando inglês, mas boa parte está em espanhol, né? E é legal escutar no original, que pelo menos o espanhol e o português dá para entender tudo, né? O inglês, quem tem facilidade, tudo bem. Não, e tem essas coisas que a gente já comenta, né, que muitas ideias, ensinamentos estão vindo por outros meios antes impensáveis. A gente, há um tempo atrás, você e Ismael comentaram, né, da fundação. Aí eu e Sani fomos ver. Porra, fantástico. O livro foi escrito na década de 30 por Isaac Asimov. E na década de 70, quando fez sucesso, levou décadas para fazer sucesso a série, os livros, né? E na década de 70 ele lançou 2 livros contando a história antes da fundação e 2 livros depois da fundação, dando um total de 7 livros, né? E é muito bacana. Aí ele se conecta com os outros livros sobre robôs também dele, do Isaac Asimov, que são mais 7. Então dá um total de uns 14 livros, assim. É muito, muito, muito interessante. A visão dele, assim, mal comparando, é da mesma época, inclusive, mais ou menos o Pietro Baldi, né, que levanta questionamentos que, para a época dele, eram extraordinários, totalmente fantásticos. O Isaac Asimov é a mesma coisa. Ele tem discussões ali, imagina no livro, eu não li os livros ainda, mas só na série ele levanta discussões e percepções que hoje em dia muita gente não tem ainda. A série eu acho melhor do que o livro, por incrível que pareça, porque o livro, a série está sendo assessorada pela filha dele. Né? Ele já tem tempo que faleceu, né? A filha dele que é a assessora do diretor, né? Que deu os direitos autorais e ao mesmo tempo está assessorando, né? E é muito legal porque os personagens mudaram, então os personagens ficaram mais modernos, né? Muito, muito interessante. No animal ocorre o processo. Esse aqui já tinha lido, né? Não,
No animal ocorre o processo inverso. Na respiração, ele recombina o oxigênio com o carbono e o hidrogênio, e assim combinados, eles o restituem sob a forma de anidrito carbônico e água. Assim, animais e plantas realizam sua inversa respiração, e na contínua compensação das funções invertidas, mantém-se o equilíbrio. Esse antagonismo de funções vegetais e animais permite que a vida possa perdurar indefinidamente. É como se os engenheiros siderais encontrassem a fórmula perfeita para manter um sistema ecológico quase que permanente, né? Isso de fato também na vida nada se cria e nada se destrói, mas tudo se transforma. Eis a nova confirmação do princípio geral, pela qual cada fenômeno jamais se move numa direção única, retilínea, mas ao invés é cíclica, com inversões e retornos sobre si mesmo. Mesmo na química da vida, o que nasce morre, e o que morre renasce. A transformação constante. É interessante isso, né? Ou seja, parado é como parado estagna e degrada, né? Por isso a importância de ser cíclico, né? Imaginar em que imensa usina de construções vitais se transformou a Terra, com progressiva expansão de plantas sobre os continentes emersos, mares ilimitados de substância verde trabalham sem repouso na construção da matéria-prima, de que depois forma-se-á cada ser vivo. Principalmente as algas nos oceanos, né? São as principais fornecedoras de oxigênio para nós, né? Mais até mesmo que as próprias florestas. Miríades de folhas estendem-se ao sol, ávidas para surpreender e agarrar cada átomo de carbono e cada raio de luz. O ar que circula entre elas fornece o anidrito carbônico, e sob a ação da luz, a clorofila absorve-lhe a vida, alimentando-se de carbono. Não se perde um único átomo dele. O imenso mar de folhas aspira cada molécula do alimento gasoso. Nem um raio de sol cai inútil. A torrente de luz, onde quer que desça, fecunda uma vida. A química orgânica, em sua instabilidade, mantém escancaradas as portas e transforma a substância da energia em vida. É interessante ele mostrando como que o processo matéria, a gente vê que matéria e energia é a mesma coisa, né? Matéria é energia desagregada, ou energia, ou matéria é energia, como dizer, presa em si mesmo, ou energia é matéria desagregada, né? E ele coloca aqui que a vida vai surgir justamente quando, pelas plantas, nesse processo de transformação dos elementos químicos na química orgânica, né? Ela vai ser construída nas plantas, porque ela pega o carbono de uma molécula, pega o hidrogênio de outra molécula, combina e vai fazendo os hidrocarbonetos, que vai... Bacana isso, né? Debaixo de vossos olhos, pelos campos intermináveis, realiza-se a cada instante a transformação de beta em alfa, ou seja, de energia em espírito, pela vida, né? E o prodígio dessa transformação, realizada a cada dia pelas plantas, criaturas menores, irmãs vossas, verdadeiras máquinas sintéticas de ação solar. Se não houvesse quem, nos primeiros degraus da vida, realizasse esse primeiro trabalho de transformação, nem mesmo seria possível o trabalho mais elevado que realizais no campo orgânico e psíquico. Isso me lembra na engenharia de materiais, tem se trabalhado muito com as células solares, de transformar energia solar em energia elétrica. E se usa muito o silício, né? E ultimamente está sendo usado muito o grafeno. E o grafeno é carbono, né? No seu estado, num dos seus estados puros, né? E é interessante porque carbono ele é altamente reutilizável, né? E então se estão estudando através do grafeno as possibilidades de fazer células solares,
que vão ser extremamente mais baratas, ainda não tão eficientes, mas vai ser extremamente eficiente, né? E extremamente leves, flexíveis, né? O grafeno são aquelas folhas de tipo grafite, só que é uma camada só. Então você pode fazer folhas extremamente finas para envolver as coisas. Ela tem várias propriedades assim muito, muito interessantes, né? Mas parece que as plantas já sabiam disso muito antes da gente, né? Se não houvesse quem, nos primeiros degraus da vida, realizasse esse primeiro trabalho de transformação, nem mesmo seria possível o trabalho mais elevado que realizais no campo orgânico e psíquico. O equilíbrio vegetal-animal completa-se aqui em equilíbrio mais amplo, porque essa permuta continua de combinações químicas comunicantes, inclui no fundo uma permuta dinâmica em que, por meio de contínuas transformações, a energia transmite-se e circula de forma em forma, de ser em ser. Tudo deriva da grande fonte de energia que é o Sol. Observai como são perceptíveis, no seio do sistema solar, todas as fases do transformismo. Gama, beta, alfa, ou seja, matéria, energia e espírito. No Sol, ocorre a primeira transformação físico-química. A matéria dissolve-se em radiações que, interceptadas pela Terra, aí se transforma em vida. Né? No Sol você vai ter o processo de fusão nuclear. Ali você está acontecendo dois processos, né? É matéria básica, que é o hidrogênio, se transformando em matérias mais sofisticadas, como o hidrogênio, o carbono, o oxigênio, e ao mesmo tempo liberando uma quantidade enorme de energia, que é o que ele manda para a gente, né? E essa energia que o Sol manda, aí, ou seja, ali você está transformando matéria em matéria mais sutil e ao mesmo tempo em energia, né? E a gente já recebe essa energia do Sol para a gente fazer as transformações aqui onde a gente vive, né? Deixa eu perguntar uma coisa. O Sol é esse grande transformador energético dos planetas ao seu redor, ou os fibros do Sol. Em relação ao Sol, ele emite em direção a um Sol maior ainda? Não, não dá para saber. Mas ele é um centro, né? Ele irradia para essa região. Provavelmente, no centro da galáxia, tenha um grande buraco negro que tenha um grande emissor de energia, absortor de energia, e que a gente está todo mundo girando em torno desse centro da galáxia. O Sol leva 220, 250 milhões de anos para dar uma volta em torno do centro da galáxia. Oxi. Como o Sol já tem por volta de 5 bilhões de anos, pode-se dizer que o Sol tem 20 anos galáctico. É um jovem, acabou de se entrar na fase adulta. Adolescente. E vai viver mais uns 20 anos galácticos antes da sua morte, né? E isso, assim, é muito interessante, porque quando você olha no atual modelo que a gente tem, dentro das estrelas, é que vai sendo a construção dos elementos químicos, né? O processo de fusão começa com hidrogênio, forma o hélio, o lítio, o carbono, o oxigênio. Você consegue construir bem até o elemento ferro. Mais do que o ferro, não tem vantagem de fazer esses elementos químicos no Sol, nas estrelas, né? E quando que esses elementos químicos mais pesados que o ferro são criados? No momento da morte da estrela. Porque aí ela, assim, né? A força gravitacional puxa, aí ela comprime os átomos, os núcleos atômicos, e eles se fundem, gerando energia. Então ela empurra para fora. Aí você tem esse equilíbrio, a força gravitacional e a força a força termodinâmica de jogando energia para fora, né? Aí ela entra em equilíbrio. Vai chegar uma hora que esse hidrogênio começa a acabar, né? Porque está transformando em hélio, aí a força gravitacional vence.
Aí ela começa a comprimir mais ainda, então ela começa a comprimir o hélio. E aí você vai transformar em elementos químicos mais pesados, tipo carbono, oxigênio, que aí ela vai se expandir mais ainda, porque a energia que libera é muito maior. Aí o Sol, nesse momento, vai crescer e vai virar uma gigante vermelha que vai engolir Mercúrio, Vênus, provavelmente a Terra vai ser engolida nesse processo. E aí ela entra num novo equilíbrio, né? Num novo equilíbrio. E ali, quando esses elementos, aí ela vai fazendo essas transformações, tipo, aí dentro do Sol vai ser uma espécie de cebola dos elementos químicos. Quando chega perto do ferro, que não tem mais vantagem, dependendo do tamanho da estrela, ela libera essa energia para o resto do universo, para o resto da galáxia, né? Dependendo se a massa dela for muito grande, a força gravitacional ganha. Aí ela comprime com tanta violência que a estrela explode, que são as supernovas. E é nesse momento, na morte da estrela, a supernova, é que ela gera os elementos químicos mais pesados que o ferro e que libera pela galáxia fora. Aí a gente pergunta, mas na Terra não tem elementos mais pesados que o ferro, o ouro, o platino, o chumbo, o urânio? Tem. Então ele é fruto de uma explosão de uma estrela que morreu muito antes do Sol nascer, né? E, ao mesmo tempo, essa explosão ela serve de estopim, né, de se acender a primeira chama para a criação de novas estrelas. O Sol seria a terceira, quarta geração de estrelas, e nós temos esses elementos químicos mais pesados dentro de nós, graças a uma estrela que explodiu. Por isso que a gente gosta de falar que nós somos poeira de estrelas, né, em termos materiais. Legal. Olha como é que é feita essa conexão, né? Onde que eu parei aqui? E no transformismo. No transformismo da matéria, nada se destrói. As plantas fixam a energia solar e dela se alimentam para as finalidades da vida. O Sol desagrega seus materiais, as radiações chegam à Terra, a vida cresce sem cessar. É interessante que o Sol desagrega seus materiais. Nessa época do Pietro Baldi, a ideia de qual que era a forma como o Sol gerava energia estava sendo criada, sendo descoberta naquela época, né? Foi uma cientista britânica, Cecilia Payne, que descobriu isso, né? E eu diria assim, o Sol desagrega seus materiais, o Sol, ao agregar novos materiais, cria também energia. As radiações chegam à Terra, cria novos materiais. O processo de desagregação vai acontecer aqui na Terra. Tudo provém da doação de si, do centro do sistema. Os compostos químicos, pelo irrefreável impulso profundo da evolução, combinam-se em fórmulas cada vez mais complexas. As máquinas vivas acumulam energia solar, transformando em compostos de cada vez mais alta estrutura química. O animal, por sua vez, se destrói grandes quantidades de material orgânico fornecido pelas plantas, reconstrói como qualidade, o que se destruiu como quantidade. O potencial da substância indestrutível permanece sempre idêntico, realizando operações químicas e fabricando materiais ainda mais complexos, complexidade progressiva, expressão e meio de construção de um psiquismo íntimo e progressivo, diretor do fenômeno. Ou seja, nos animais vão surgir novas potencialidades que não tem nas plantas, né? E primeiro que os animais podem caminhar sobre a terra, né? Voar, nadar, ir onde a planta em si não vai, ela vai porque ela é colaborativa, ela vai se comunicando. Mas os animais podem ir em loco, né? E então começa a surgir novas potencialidades que não tem na planta, né? Isso é extremamente interessante, né? Esse processo funciona sempre dentro desse aumento progressivo da complexidade também? Né? Parece, né? E vai se tornando cada vez mais complexo. Isso é muito interessante. Eu tenho um outro colega aqui da universidade que ele estuda justamente complexidade, sabe? E ele tem um modelo extremamente interessante que ele vai explicando
os elementos mais simples, você estuda o universo. Então, você estuda física de partículas para entender o universo. Você estuda o núcleo atômico para entender as estrelas, né? Você estuda o átomo, o átomo e as moléculas, para você entender as rochas, os minerais, né, que são os planetas. Aí você vai começar a entender moléculas orgânicas, você vai começar a entender o princípio da vida. Essas moléculas orgânicas começam a formar células, né? Aí você começa as células mais simples, e aí ele vai progredindo, que cada vez que você vai do pequeno, você vai se tornando maior, ser aqui no universo grande, você vai do maior para o menor. Você vai entendendo essa complexidade do menor, do Sol. O Sol, para explicar o Sol é mais simples do que para explicar a Terra. Explicar a Terra é mais simples do que explicar a vida. Explicar a vida é mais simples do que explicar o surgimento da capacidade de pensar, da inteligência do homem, né? Ou seja, aí até que ele tenta se unir, aí ele forma, os seres humanos começam a formar comunidades, aldeias, começam a formar sociedades, e é muito interessante a visão orgânica que ele tem, justamente dessa complexidade. Ela vai aumentando dos dois lados até se unir no que é central, que é o ser humano, né? Ele coloca o ser humano como a parte central por conta do que é a nossa percepção, né? É muito interessante. Poxa, bacana mesmo. Depois eu posso até compartilhar eu vou ver se ele tem um PDF, o livro que ele está escrevendo, né, para compartilhar. É muito, muito interessante. Mas é como ele mesmo diz, né? Ele está nadando contra a maré dentro da universidade, né? Porque ele está vendo coisas que a gente vai começar, como esses grandes, ele pode até chamar de filósofos, né? Nos deram coisas que a gente vai 50, 60 anos depois, 100 anos depois, começar a entender, ele pode estar nesse nível. Né? É por aí mesmo.